Bom dia, queridos pais, amém? Coincidentemente, eu vou pregar o Salmo 2. Não foi nada programado. Eu preguei o Salmo 1, 3 domingos. E, coincidentemente, eu ouvi o pastor Mike Bickle em Brasília, agora em junho, pregando no Salmo 2. E eu já vinha lendo esse Salmo. E quando eu fiz o F-Hop School, a gente teve alguma aula que falou do Salmo 2 e me chamou a atenção. E dentro do contexto que nós estamos vivendo, como sociedade, como mundo, esse Salmo tem tudo a ver com esse tempo, com esse momento, até com o momento que Garanhuns está vivendo. Nós estamos prestes a ter o 28º Festival de Inverno. Então, eu creio que esse Salmo tem tudo a ver com o contexto social que nós estamos inseridos. Nós não somos extraterrestres, nós não somos gente que é de Marte. Nós somos garanhuenses, somos pernambucanos, nordestinos, brasileiros, americanos do Sul. Pelo menos somos americanos, Americanos do Sul. Somos terráqueos, somos gente. E muitas vezes, irmãos, nós parece que estamos vivendo numa outra dimensão, que não é a dimensão terrena. Então tem muita gente que eu digo que é crente com a cabeça meio avoada, que não está contextualizado, não está entendendo o tempo que está vivendo, os desafios que temos. E pessoas que apenas querem fugir para o céu. Não, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Mas enquanto a gente não vai para o céu, nós temos uma vida a ser vivida. Temos problemas a serem resolvidos. Temos obstáculos a serem vencidos. No nosso dia a dia nós temos desafios, não só pessoais. Não só é a respeito dos meus problemas pessoais, mas eu faço parte de uma sociedade. E é sobre isso que esse Salmo vai transmitir a cada um de nós. Então foi baseado no esboço do pastor Mike Bickle, que é o fundador e diretor da casa de oração lá em Kansas City. É uma cidade americana. Essa casa de oração, ela está funcionando desde 1999, ininterruptamente, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Inclusive nós estamos aplicando o modelo aqui, terças e sextas. Nós temos aqui o modelo harpa e taça, que é da casa de oração lá do IHOP, de Kansas City. Então nós estamos aqui com 2 turnos e outros turnos devocionais, mas o turno estruturado, terça-feira, 6h30 às 7h30, e sexta-feira, de 6h30 às 7h30. Então você pode vir e se envolver nessa atmosfera de adoração e de intercessão. Então vamos ler o Salmo 2. Para você que não tem Bíblia, eu já facilitei a tua vida, colocando os versículos aqui. E eu vou ler na Nova Versão Internacional. Porque se amotinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição, e os governantes conspiram unidos. Só um minutinho, irmãos. Conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra.
E por último, o 11 e o 12. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Então nós temos aqui um salmo messiânico. Vários salmos da Bíblia são messiânicos. O que é isso? São salmos proféticos que foram escritos ou por Davi ou por outro salmista, mas que esses salmos, na verdade, não estavam falando apenas de Davi ou da pessoa que tinha escrito, mas esses salmos, eles eram proféticos porque estavam apontando para Jesus. Esse Salmo 2 aqui, por exemplo, foi escrito por Davi, não tem o título aí que foi de Davi, mas no Novo Testamento esse salmo é um dos salmos muito citados e é atribuído a Davi. Mas sempre o salmo que Davi escreveu é relacionado com Jesus, o Messias. Inclusive nós temos aqui no verso 2 a palavra Messias, que no hebraico é Machia, ungido de Deus, aquele que foi ungido pelo Senhor. Então esse é um salmo messiânico que fala do reinado de Cristo. Mas antes de falar do reinado de Cristo, esse salmo nos dá um panorama, irmãos, do que vai acontecer antes da vinda do Senhor Jesus. Então nós temos aqui, vamos ler o verso 1 e o 2 agora com mais calma. Por que se enfurecem, agora eu estou lendo na revista atualizada. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Então o rei Davi, pode colocar o 6º slide. O rei Davi profetizou que os líderes mundiais se levantariam contra a liderança de Jesus. Está profetizado e já está acontecendo em uma pequena escala, mas isso aumentará. A oposição dos líderes mundiais contra a liderança de Jesus vai aumentar ainda mais, vai se intensificar ainda mais. Vai haver uma crise global. Os líderes mundiais, os príncipes, e daqui a pouco eu vou falar quem seriam esses líderes, quem seriam esses príncipes, eles se oporão, aqui a Bíblia diz, porque se levantam contra. Haverá uma oposição direta contra Jesus, contra a sua palavra, contra os princípios do Senhor. Então isso vai acontecer e vai atingir um clímax, um auge, e então Jesus voltará. A geração do retorno de Cristo, se formos nós, eu estou acreditando, até porque eu preguei do ano passado sobre isso, eu estou acreditando que nós somos a geração do retorno de Jesus. Você está acreditando comigo? Quem acredita aqui que vai presenciar isso? Tantas gerações anelaram isso, tantas gerações desejaram isso, e muitos deles morreram na esperança, mas não presenciaram a segunda vinda de Jesus. Mas eu estou crendo, que o Senhor poderá nos agraciar em sermos a geração que vai presenciar o retorno de Jesus. Então isso também significa, sabe o quê? Que nós presenciaremos a maior oposição a Jesus, à palavra dele, aos princípios dele, como nenhuma outra geração. E nós temos que estar preparados para isso. Nós não podemos ser inocentes, nós não podemos ser ingênuos. Embora a Bíblia diga, sejam simples como as pombas, mas a Bíblia também diz, sejam prudentes, sagazes, inteligentes como as serpentes. Jesus faz esse contraponto. Tem que haver simplicidade em nosso coração, mas também nós temos que ser pessoas inteligentes, gente que analisa o que está ao redor, conhecedores dos tempos e das estações. Vocês sabem que Israel tinha 12 tribos.
Uma das tribos de Israel era a tribo de Issacar, um dos filhos, de Jacó. E a Bíblia diz dos filhos de Issacar, sabe o quê? Que eles eram conhecedores das épocas. Eles analisavam o tempo que estavam vivendo e eles entendiam o contexto que estavam vivendo. Então nós não podemos, irmãos, achar que nós somos o centro do universo, que tudo gira em torno da gente, que os nossos problemas são maiores do que os de todos. A gente não pode viver apenas uma vida centralizada no eu, nos meus problemas. Nós precisamos entender que estamos num contexto maior. Há coisas em jogo, há coisas importantes em jogo, há uma eternidade à frente. Pessoas que passarão a eternidade com Deus ou não. Estou falando de eternidade. Não é apenas 70, 80 anos, como nós temos de vida aqui na terra. Isso não é nada comparado a uma eternidade. Nós temos em jogo vidas, almas. Então nós precisamos ser conhecedores do tempo e das estações. Pode colocar o próximo. Então aqui Davi diz que as nações se levantariam em fúria. Aqui diz assim: porque se enfurecem. Olha aí o verso 1. Porque se enfurecem os gentios. Fúria, raiva, ódio contra a liderança de Jesus, contra a palavra de Jesus, contra os princípios de Jesus, buscando o quê? Remover toda a influência da palavra da sociedade. E nós já estamos vendo isso acontecer. Estados Unidos foi uma nação fundada sobre os princípios da palavra. Os pioneiros que saíram da Inglaterra e colonizaram a Nova Inglaterra, como era chamada, eram homens tementes a Deus. Tanto que a Constituição americana foi elaborada com base na Bíblia. Mas já tem alguns anos, eu acho que décadas já, que a Bíblia foi tirada das escolas. Nas escolas tinha-se o costume de fazerem a oração antes das aulas iniciarem. Isso também foi abolido. Pouco a pouco, uma nação tida como cristã, com bases cristãs, tem se tornado uma nação secular, humanista. Claro que tem a igreja lá, Deus está levantando a igreja também norte-americana para novamente brilhar. Mas o que eu estou dizendo é que há uma forte oposição aos princípios e à palavra de Jesus. E isso vai aumentar cada vez mais. Eu não sou defensor, queridos, da mistura da religião com o Estado. Eu sei que isso não funciona. Isso vai funcionar no milênio. No milênio nós teremos uma teocracia. No milênio Jesus reinará, será o governante mundial. A partir de Jerusalém ele governará as nações. Então no milênio eu sei que vai funcionar. Hoje eu não acredito e nem defendo. Eu defendo realmente a separação da igreja do Estado. Nós somos um Estado laico. Ok, eu defendo a laicidade do Estado. O que é isso? O Estado não defende nenhuma bandeira religiosa. O Estado deve ser neutro. Eu defendo isso. Então não estou aqui, dizendo que a única religião que tem que ser pregada e tolerada no Brasil é a religião evangélica, são os evangélicos. Existem outros que devem ser respeitados. Mas eu estou falando aqui de tirar os princípios cristãos. Tirar totalmente, erradicar toda a influência da Bíblia e dos princípios cristãos de uma sociedade. E é isso que nós estamos vendo
acontecer. E aqui diz, Davi profetizando que isso aconteceria. Veja comigo o verso 3. Rompamos, olha o que os reis e os príncipes, as pessoas, os governantes, os príncipes desse mundo estão dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Quem são esses reis? Pode colocar. Os reis são os cabeças de estado, os governantes. Aqui nós estamos falando da área política. Então, na área política, existem pessoas hoje e outras que se levantarão e que irão dizer: rompamos com os princípios de Deus, quebremos os laços, vamos tirar essas algemas. Agora, quem são os príncipes? Os príncipes são líderes em diversas áreas. Líderes na economia, líderes na educação, líderes nas forças armadas, líderes nos esportes, líderes na mídia, como o cinema, como a televisão, como a internet. Eu acho que hoje nós precisamos até falar mais sobre isso, porque a televisão ela está perdendo a sua influência e a internet está crescendo. Então hoje talvez, pelo menos eu tiro por mim, eu assisto muito pouco televisão, mas eu assisto muitos vídeos no YouTube. Alguém concorda comigo isso? Então nós estamos vendo uma clara tendência da televisão diminuindo e a internet aumentando o seu poder de influência. Então nós temos príncipes nessas áreas. Nós temos pessoas que são admiradas, nós temos pessoas que são ouvidas. Queridos, tem pessoas no YouTube, por exemplo, que nós chamamos de YouTubers. São pessoas que têm milhões de seguidores. Milhões. Eu conheço um que só fala besteira. Aliás, tem muitos lá, mas eu estou pensando agora especificamente em um. Só fala bobagem. Às vezes até palavras de baixo calão. E o cara tem, se não me engano, 20 milhões de seguidores. É mais do que a população de Pernambuco 2 vezes. Já pensou? Você ter 20 milhões de pessoas que o que você postar, que o que você colocar lá, a pessoa vai ouvir e vai receber a tua influência. Eu fui olhar qual o vídeo mais visualizado em toda a história, até agora, no YouTube. E é a música Despacito. Pega a letra da música, traduz para o português, se você tiver curiosidade, e vê a riqueza poética dessa letra, a profundidade. Despacito é devagarinho em espanhol, né? Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Olha que profundidade. Olha para mim, sabe quantas visualizações Despacito já teve até o mês passado, quando eu tive a curiosidade de ver? Mais de 4 bilhões de visualizações. Metade da população da Terra. Então, na mídia, nos esportes, porque aquele atleta muitas vezes que é admirado, e eu estou pensando em um especificamente, aquele atleta que ele é admirado, ele não é referencial, ele não é um referencial de caráter, de honestidade, de hombridade. E o que é que se tende? A se imitar aquilo ou aquele ou aquela que admiramos. Copiamos. Então nós temos aqui reis que são governantes na área política, mas nós temos príncipes nas diversas esferas da sociedade, e todos eles estão dizendo o verso 3. Olha comigo o verso 3 de novo. Rompamos os laços de Deus. O que é que eles estão dizendo? Esse Deus da Bíblia,
esse Deus judaico-cristão que o Ocidente prega, esse Deus escraviza. Essa é a ideia que as pessoas têm. Esse Deus tolhe a nossa liberdade. Rompamos seus laços. Laço aqui é nó. É uma corda que se enroscou, que se deu voltas e deu laços. Isso é prisão. Algemas. O que é algema? Se não é um instrumento para se imobilizar uma pessoa, impedir dessa pessoa ter sua expressão livre. Então o conceito é o quê? A Bíblia é um livro que tolhe, que tolda, que impede a nossa expressão. Os princípios da Bíblia são inválidos. Nós não queremos os princípios da Bíblia, porque nós queremos ser livres. Desde que o iluminismo surgiu, o renascentismo, o iluminismo e o humanismo, todos os ismos, desde que isso surgiu, lá na Idade Média, houve um movimento onde as pessoas disseram: Deus não é o centro da nossa vida. Deus, sai de cena, porque o homem é o centro de tudo. Essa é a raiz do humanismo, irmãos. E o humanismo se espalhou como ideologia por todo o Ocidente. E agora também no Oriente, porque nós somos uma aldeia global. O homem é o centro. E aí vem o racionalismo. A razão é mais importante. A lógica é mais importante. Essa história de fé, coisa de milagre, isso não se explica, isso não se prova cientificamente. O método científico não pode provar milagre, então não existe. Deus não pode ser provado que Ele existe, então não existe. Então nós temos o ateísmo, nós temos o agnosticismo, olha quantos ismos. E nós temos um chamado, que é o pior de todos, relativismo. O que é o relativismo? Não há verdade absoluta. Cada um faz a sua verdade. A Bíblia não é a verdade. O relativismo diz isso. O que é isso? Esse livro não é. Esse livro foi escrito por homens. O relativismo está dizendo assim: a Bíblia não é a palavra de Deus. Tudo é relativo, pastor. Eu digo que é melhor para mim. Se for feito em amor, se for feito com sinceridade, então não há valores absolutos, não há um parâmetro a se seguir. Se alguém chegar para mim e disser: é vinho nesse copo, eu digo: não, é água. É vinho, querido, é água, H2O, olha a cor. Não tem cor, não tem gosto, não tem cheiro, é água, não é vinho. Para mim é vinho, porque eu faço a minha verdade. Não há verdade absoluta. Isso é ridículo. Você pode dizer que isso é vinho, você pode dizer que isso é urina, mas isso aqui vai continuar sendo água. Você pode não reconhecer, você pode não admitir, mas há um absoluto sim. Trazendo para a palavra de Deus, podem não reconhecer essa palavra como palavra de Deus, podem não reconhecer este livro como verdades absolutas e imutáveis, mas não significa que ele vai ser diminuído por causa disso. A Bíblia continuará sendo a eterna, imutável, infalível, absoluta palavra de Deus, quer reconheçam ou não. Quer reconheçam ou não. Eu não sou absoluto, irmãos. Você não é absoluto. Mas há um Deus no céu que é absoluto. Eu não sou o dono da verdade. Você não é o dono da verdade. Mas eu sei de alguém que é o dono da verdade. E que eu estou em busca dessa verdade. Pastor, o senhor tem toda a verdade? Não. Eu ainda não tenho. Eu achei a verdade que é Jesus.
E em Cristo, então, eu estou descobrindo as verdades. Quando eu me relaciono com Ele, as verdades vão entrando na minha vida. Então, sim, é possível termos a verdade de Deus em nossas vidas. Mas o que nós estamos vivendo hoje é esse relativismo absurdo, onde cada um faz a sua lei, onde cada um normatiza a sua vida. É assim que eu quero, é assim que eu gosto, é assim que eu prefiro, então é a verdade. E nós teremos bilhões de verdades. Sabe o resultado disso? Olha para mim: confusão, porque não há parâmetros. Imagine um avião tentando pousar de noite, sem nenhum parâmetro. Vai chegar aonde? Não tem radar, não tem bússola, não tem luzes na pista, e esse avião quer pousar. E simplesmente o avião diz: eu vou criar a minha pista para pousar. É ridículo isso, irmãos? Na aeronáutica? Sim, mas é isso que as pessoas estão fazendo com suas vidas. Não há parâmetros, não há bússola. Bússola aponta o norte. Não há luzes, não há radares, e simplesmente cada um diz: eu farei o que eu quero da minha vida, e vai ser o melhor, e eu vou me dar bem. Sinto muito, mas vai ser desastre. Veremos no final. Nos encontraremos lá na eternidade, ou não, porque eu sei para onde eu vou. Veremos lá. Não por causa de mim, entendam, não porque a verdade é minha, mas porque há uma verdade pela qual eu vivo e creio, e esta verdade se tornou âncora da minha alma. Amém? Se eu perguntasse a você hoje: você sabe para onde você vai quando você morrer? Você tem que ter uma resposta. Baseada em você? Não. Você vai dizer: baseado na Bíblia, que é a palavra de Deus, imutável, absoluta. A Bíblia diz que aquele que confessou Jesus como Senhor e Salvador, quando essa pessoa morrer, ela estará eternamente com Deus. E ponto final. Amém? Então nós precisamos, irmãos, defender o absoluto da Bíblia. Vai parecer, sabe o que? Retrógrado. Vai parecer ultrapassado. Como já fomos chamados de fundamentalistas. Se com fundamentalista, e pode colocar o vídeo na íntegra na internet, porque eu calculei muito bem o que eu vou falar aqui hoje. Mas se por fundamentalistas nos chamam porque nós temos fundamento, nós somos fundamentalistas então. Se o fundamento é este livro, eu sou fundamentalista. Estão querendo dizer fundamentalista no sentido de terrorista, de gente bomba, de gente intransigente, burra, gente fanática. Se é nesse sentido, nós não somos. Somos pessoas esclarecidas, sabemos o que estamos seguindo, sabemos o que estamos interpretando, sabemos para onde estamos indo, então somos fundamentalistas. Vai doer muito isso, irmãos. É um discurso que vai doer. Mas nós estamos em 2018. Ainda tem muito chão pela frente. Não vou marcar a volta de Jesus, mas eu acredito que ainda tem aí alguns anos pela frente. Olha para mim, prepare-se. Eu conclamo essa igreja: você não pode ter uma vida cristã rasa. Você não pode ter uma vida descompromissada. Você não pode saber, desculpem, você não pode deixar de saber no que você crê. Você tem que saber o que você crê. Você tem que saber a razão da sua salvação. Você tem que saber os porquês. Você tem que ter respostas. Essa é uma geração que vai exigir isso de nós, mesmo que não nos dê ouvidos. Mas nós seremos como aqueles que vão causar
incômodo. Podem não nos dar ouvidos, mas estaremos aqui com aguilhões na consciência. E vão nos matar, vão. Mas estaremos lá, dizendo: esta é a verdade, daremos a nossa vida por isso. E eu estou pedindo isso a Deus, essa tenacidade. Eu estou pedindo a Deus esse compromisso. Eu estou pedindo a Deus: Senhor, eu quero estar pronto aí às últimas consequências. Eu vou explicar porque eu estou dizendo isso. Porque eu experimentei 0,00001 do que é ser perseguido. Não foi nada em comparação àquilo que virá. E nós não podemos ser o tipo de igreja que só está correndo atrás de bênção, de casamento, de carro zero, de casa própria, de milagre. Você tem que ter uma raiz mais profunda em Deus. Talvez eu não vou estar com você até o fim. O pastor está dizendo que vai morrer? Não, não estou dizendo que eu vou morrer. Estou dizendo talvez. Porque tem gente que já ouve isso. Palavra profética. Não, é não. Eu não sei se estaremos até o fim juntos. É isso que eu estou te dizendo. Eu não sei se Bruno vai lá para Burkina Faso e nunca mais nos veremos, Bruno. E aí, como é que vai ser a tua vida lá, cara, no meio da África? Sem ser o pastor aqui bonitão, inteligente. O que é que tu vai fazer da tua vida lá, rapaz? Ele vai ter que ter essa firmeza. Você vai ter que ter essa firmeza em Deus. Porque talvez não estaremos juntos geograficamente. Talvez você mude de cidade. Talvez você vai abrir um CCA lá na Sibéria. Sei lá, irmãos. Não sabemos o nosso futuro. Mas o que nós precisamos ter é convicções. O que nós precisamos ter é raízes profundas em Deus. Amo o pastor Ivanildo, gosto muito de estar perto dele. Vamos a São Paulo, vamos trazê-lo aqui em Garanhuns, trazemos ele uma vez por ano no mínimo. Gosto demais de estar perto dele. Quando eu estou perto dele, eu sou muito enriquecido, eu sou muito abençoado. Mas eu não dependo disso. Pastor Ivanildo vai para mais longe. Está dizendo que vai para Porto Alegre. 2025 ele disse: vou para a França. E aí? Se a minha vida está estruturada em cima da dele, eu não vou poder ir para a França todo mês. Quem me dera. Quem me dera, tem um jatinho, pouso lá em Paris, na Cidade de Luz. Eu sei que não vai ser assim. Então eu preciso ter minhas certezas. Eu preciso ter minhas convicções. Eu preciso ter minha firmeza. Assim é contigo, querido. Você não é pastor, você não é pastora. Talvez não vai ser, porque Deus não tem esse chamado para a sua vida. Mas você é um discípulo e uma discípula de Cristo. E você precisa ser firme. Porque essa geração é uma geração líquida. Essa é uma geração fluida. Isso me dói o coração. Porque hoje estão dizendo que amam Jesus e amanhã estão negando o nome dele. Gente que teve experiência com Deus linda, mas quando eu vejo hoje nas redes sociais, parece que não conhecem mais o Senhor. Meu Deus, eu digo, meu Deus, como é possível isso? Eu não entendo, eu não consigo, não entra na minha cabeça como que alguém teve uma experiência com Deus, provou do dom celestial, foi batizado com o Espírito Santo, falou em outras línguas, tem dons, ministrou na casa de Deus, serviu na casa de Deus, e hoje nem parece que conhece o Senhor. Não entendo, irmãos. Eu não entendo. Não dá para entrar na minha cabeça, porque a experiência que eu tive com Jesus foi para sempre, foi definitiva. Ele me estragou para sempre. Aliás, né? Ele me melhorou, me estragou para o mundo. Jesus me salvou de uma forma tal que nem para desviar eu sirvo mais.
Ele me estragou para o mundo. Do mundo eu não quero nada. Só estou aqui porque eu tenho uma missão, pregar o evangelho a toda criatura. Por isso que eu estou aqui. Mas do mundo eu não espero nada. Então, nessa geração tão fluida, tão inconstante, você precisa de uma firmeza maior. O Salmo 2 nos diz: fúria. Fúria é o que virá. Raiva contra os princípios de Deus. Ódio contra os servos de Deus. Nós somos acusados de ódio. Fui acusado de ódio esses dias. Vocês odeiam. Vocês nos odeiam. Não foi nada disso. Nada disso. Não odiamos as pessoas. Nós odiamos o pecado. Se por tolerância significa concordar com o pecado, então eu sou intolerante. Agora, se por tolerância significa amar as pessoas do jeito que elas são, e mesmo que elas não queiram mudar, continuar amando elas, então nós somos tolerantes e temos que ser tolerantes. Porque nós não podemos forçar a mudança das pessoas e amá-las mesmo assim. Mas vamos adiante. Esses líderes, eles vão se opor à verdade sobre Jesus e suas definições de salvação, amor, graça, pureza e justiça. Esses conceitos serão distorcidos. Esses conceitos serão mudados. Eles verão a palavra de Deus em uma perspectiva negativa, como se a palavra de Deus escravizasse, atrapalhando o potencial humano. Como Karl Marx disse, religião é o ópio do povo. Olha o conceito do marxismo. Religião é uma droga que anestesia o povo. Alguns podem usar a religião como droga? Podem. Mas deixa eu te dizer, Jesus não é religião. Então Jesus não se enquadra no conceito marxista de religião. Jesus é uma pessoa. Ele não é uma religião. O cristianismo é uma religião. O cristianismo é uma religião para quem não conhece Jesus. Porque o cristianismo é uma pessoa. E pessoa, você se relaciona com ela. Pessoa, você comunga com ela. Pessoa, você convive com ela. Jesus é uma pessoa. Amém? Então eles querem que seja rompido esse jugo. Então há uma agenda profana acelerando, e vai acelerar mais. Essa agenda diabólica, preparando o mundo para o anticristo, preparando o mundo para um governo mundial. Essa agenda, ela vai acelerar e vai atacar os mandamentos de Deus com ira, vai tentar remover os limites morais da sociedade. Então seremos taxados de quê? Moralistas. Vocês são moralistas. Ora, a Bíblia tem princípios morais. Então, se moralista significa seguir os princípios morais da Bíblia, nós somos. É simples. Aqui diz, vai incluir a inviolabilidade da vida. Vejam bem, irmãos, o aborto hoje está sendo normatizado, chancelado pelo Estado, pelas nações, pelos governantes, como algo normal, aceitável. Os governantes defendem o mico-leão dourado, mas não defendem um bebê no ventre da sua mãe. Mas essa mãe não quer ter essa criança. E por que gerou? Gerou com um estupro. Ok? Foi através de um estupro. Quantos que nasceram através de um estupro e se tornaram seres humanos melhores
do que o seu pai, o estuprador. Eu conheço várias histórias. Se aquela mãe, ela não quer criar aquela criança, ela tem direito então e o dever de dar essa criança para adoção. Agora ela não tem, por Deus, e o que a Bíblia diz, nenhum ser humano tem o direito de tirar a vida de outro ser humano. Nós vamos defender sim a inviolabilidade da vida. Baleias são importantes? São. Amo as baleinhas. Mas seres humanos são mais. Seres humanos são mais. Outra coisa que está sendo atacada, irmãos, o casamento. E está sendo atacado de várias frentes. Tanto para ninguém valorizar casamento. Interessante que os heterossexuais não estão valorizando o casamento, mas os homossexuais estão valorizando o casamento. Veja, os héteros não querem casar mais, querem se divorciar, querem ter muitos ou muitas. Os gays querem casar. Então nós vemos que o casamento ele está sendo frontalmente atacado. Por quê? Porque uma sociedade é baseada na família. Eu lembro que eu tinha na escola, quem é do meu tempo aqui estudou moral e cívica. Alguém aqui estudou moral e cívica? Ai meu Deus, ainda bem. Os dinossauros que estão aqui estudaram moral e cívica. EMC. Não era a fórmula de Einstein. Era educação, moral e cívica. E eu lembro que em moral e cívica dizia: a família é a célula máter da sociedade. O casamento está sendo atacado, por quê? Porque famílias desestruturadas, crianças que não são criadas pelos pais, crianças que não têm um referencial de pai e mãe, se tornarão adultos doentes. Crianças que foram violentadas dentro de casa, abusadas sexualmente, violentadas fisicamente, agredidas, sofreram abuso emocional, se tornarão, com certeza, adultos doentes. E uma sociedade vai sendo adoecida. O casamento está sendo atacado. O número de divórcios, queridos, está crescendo assustadoramente. Hoje, de cada 4 casamentos no Brasil, 1 termina em divórcio em menos de um ano. 25% está aumentando. A sexualidade está sendo atacada e vocês sabem disso. Então eu quero dizer aqui uma coisa. Nós respeitamos a opção sexual das pessoas. Olhe bem para mim, que eu quero que você entenda o que nós pensamos. Nós respeitamos a opção sexual das pessoas. Ninguém aqui do CCA pode dizer que nós, como pastores, ensinamos a desrespeitar a opção sexual das pessoas. Se as pessoas optarem de serem hétero, homo, bi, trans, cis, sei lá, tem outras nomenclaturas, nós temos que respeitá-las. Eu não admito, irmãos, nenhuma forma de preconceito e de discriminação. A Bíblia não nos ensina isso. Jesus amou todas as pessoas. Agora olha bem para mim. Nós não somos obrigados a concordar. Aí é outra coisa. Amamos, respeitamos, toleramos. Recebemos na nossa igreja desde esses 10, quase 11 anos, Cristiane e eu, nós somos testemunha de que recebemos aqui todas as pessoas. Todas foram amadas. Ninguém aqui foi forçado a mudar. Todos foram acolhidos. Não
fizemos lavagem cerebral. Ninguém foi tratado com preconceito. Ninguém foi tratado com intolerância e discriminação. Se nos acusarem disso, estão mentindo. Entraram na nossa fanpage lá no Facebook, dizendo que nós temos um discurso de ódio, que não ajudamos os pobres, que somos preconceituosos. Eu quero te dizer, tudo isso, você que colocou, é mentira. É mentira. Deus é testemunha de que acolhemos e abraçamos. Agora, aqueles que quiseram mudar de vida, eles tiveram a opção sim de mudar, porque são donos da sua própria decisão. Então, se uma pessoa chegar para mim e disser: pastor, eu sou hétero e quero ser homo, eu vou dizer: não concordo, mas você é livre para ser. E aí, você é recebido aqui? Vai. Você é amado aqui? Vai. Mas nós não vamos concordar com a tua decisão. Só isso. É difícil de entender? Não. Mas querem instilar ódio, porque é isso que a Bíblia diz. Ódio, como se nós é que fôssemos os que odeiam. E nós temos aqui vários casos de pessoas que chegaram aqui com vida destruídas, casamentos destruídos, pessoas que chegaram aqui com a sexualidade totalmente distorcida, e que porque eles quiseram mudar, não foram forçados, mudaram. Mas também nós temos gente que entrou aqui e disse: não quero mudar, e não mudou. E ok, você é dono da sua vida. Nós falamos a verdade, nós pregamos a palavra de Deus, mas você é livre para optar. Então, por favor, e eu já denunciei no Facebook para tirar isso, porque são mentiras ditas. Não sei se vão tirar, porque o Facebook é tendencioso. Mas quanto eu ouvi, nós fizemos uma postagem. Nessa postagem nós não agredimos ninguém. O que pedimos foi respeito à pessoa do Senhor Jesus. Foi isso que nós pedimos. Eu não falei mal de nenhum grupo, de nenhuma minoria. Eu disse: respeitem a pessoa do Senhor Jesus. Jesus veio como homem, Jesus veio como judeu. O Jesus bíblico, histórico, é esse. Eu não tenho que inventar outra imagem. Ah, mas se Jesus viesse, a Bíblia diz como ele virá. Olhe, Jesus não virá como bebê. A segunda vez ele não virá como bebê. Então, se quiserem representar como Jesus, vindo como bebê na sua segunda vinda, está errado. Então não é a questão de que vai ser uma peça onde Jesus é um transexual. Não é isso, queridos. Não é apenas isso, né? É porque o Cristo histórico bíblico, ele não veio assim e não virá assim. Só isso. E nós colocamos lá: respeitem os princípios bíblicos históricos a respeito de Jesus. Pronto. Foi uma enxurrada, irmãos. Nossa página nunca foi tão visitada na vida. 22 mil visualizações. Eu não respondi nenhuma. Apaguei comentários de baixo calão, de palavrões. Isso eu apaguei. Até de crentes, viu? Apaguei comentários de crentes dizendo que ia tocar fogo, que não sei o quê. Nosso espírito não é esse. Olhe para mim, nós estamos orando pela apresentação dessa peça, para que o Senhor impeça. Mas se ela for apresentada lá, eu não vou protestar. Ninguém do CCA aqui está autorizado a ir lá fazer piquete, colocando, não, porque a nossa guerra não é nesse nível. A nossa guerra é num nível mais alto. Ah, vamos fazer protesto? Vou de jeito nenhum. O que nós tínhamos que fazer, nós já fizemos. Posicionamos e pronto, acabou. Mas, queridos, o que eu ouvi de ódio, de discurso, inflamando, dizendo horrores, mentiras. Então isso mostra que, na verdade, não somos nós os intolerantes. Não somos nós os que odeiam. Então, para encerrar essa parte, eu quero te dizer
nós temos que amar a todas as pessoas. Nós temos que acolher a todas as pessoas. Nós temos que abraçá-las. Entrou aqui nesse lugar, foi a uma das nossas células. Se eu souber que está tendo preconceito, se eu souber que está tendo discriminação, eu sou o primeiro a ir lá e conversar com as pessoas, porque esse não é o Espírito de Cristo. Agora, por outro lado, se significa que eu tenho que concordar, aí entramos em um terreno divergente. Eu não vou concordar. Eu te amo, eu te respeito, mas eu não sou obrigado a concordar com tudo que você prega e crê. Então nós temos que colocar as coisas bem definidas. É isso que o Salmo 2 está nos ensinando. Por que se enfurecem as gentes? Por que as pessoas imaginam coisas vãs? Se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido e diz: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Pode colocar o próximo. A fúria vai ser muito maior. A escalada de fúria vai aumentar. Não vai ser apenas opiniões negativas contra o povo de Deus, contra a verdade de Deus. Mas, queridos, essa fúria, ela atingirá níveis alarmantes de crimes, de ódio, de prisão e de morte. Pastor, como é que num domingo eu saio de casa para ouvir que a raiva, que a fúria, que o ódio do povo, das pessoas contra o povo de Deus vai chegar até a ódio, prisão e morte? É o que a palavra de Deus está nos dizendo, queridos. A igreja vai se levantar, a igreja vai resplandecer, mas as trevas também vão crescer. Coloque o próximo. Ambas, luz, glória, escuridão, pecado, vão aumentar no fim dos tempos. Vamos ler comigo aqui, Isaías 60, 1 e 2. Vamos lá? Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz. Agora olha o que a Bíblia diz: eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Esse versículo diz: a escuridão vai cobrir a terra, o pecado vai aumentar, mas a Bíblia também diz que a glória do Senhor vai resplandecer sobre a igreja. Amém? Ambas as coisas vão acontecer. Eu aprendi, e hoje eu vejo que foi de uma forma errada. Eu aprendi que antes da vinda de Jesus, a igreja ia influenciar a sociedade, e nós íamos transformar a sociedade toda, e aí Jesus viria. E eu aprendi isso de forma errada. O avivamento vai acontecer, vai, mas o pecado vai aumentar também. As duas coisas conviverão, andarão juntas. O aumento da iniquidade e o avivamento que nós estamos esperando sobre a igreja. A igreja vai resplandecer a glória do Senhor em meio às trevas. Então, coloca o próximo. Antes do retorno de Jesus, pecado e engano alcançarão seus maiores níveis na história, resultando em uma grande apostasia da fé. Eu não vou poder ler todos os textos, mas eu queria que você anotasse, se você está anotando, para você ler em casa. Mateus 24, de 9 a 13, fala sobre isso. O pecado e o engano alcançando níveis estratosféricos. 2 Tessalonicenses 2, 3, alguns nós vamos ler aqui. 1 Timóteo 4, 1 e 2, 2 Timóteo 3, de 1 a 7, esse texto aqui fala da característica das pessoas nos últimos dias, e 2 Timóteo 4, de 3 a 5, mas olha o versículo que está aqui, Daniel 8, 23, mas no fim do reinado deles, quando os transgressores
quando os pecadores tiverem chegado ao cúmulo, se levantará um rei. Então Daniel 8:23 está dizendo que o pecado vai aumentar a níveis terríveis. Então o anticristo surgirá. Então o que é que eu e você temos que ter em mente? A igreja vai ser cheia do Espírito. A igreja, aliás, precisa ser cheia do Espírito, porque senão não vai suportar a pressão. Irmãos, isso que eu estava relatando a vocês foi uma amostra mínima do que acontecerá. Então nós temos que ser uma igreja cheia do Espírito. Nós precisamos ser um povo apercebido, mas entendendo que as trevas estarão avançando à medida que a igreja está avançando. As duas coisas estarão acontecendo simultaneamente. Pode colocar o próximo. Jesus e Paulo nos dão mais avisos sobre engano no final dos tempos do que sobre tribulação e perseguição. Olha os textos aí. Mateus 24, de 4 a 5, 11, versículo 11, versículo 24, Marcos 13, de 5 a 6 e o 22, Lucas 21, 8, 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 10 e 1 Timóteo 4, 1. E é esse que está aí embaixo. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé. Alguns deixarão a fé, abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E Paulo termina dizendo, proibindo o casamento. 1 Timóteo 4, de 1 a 3. Então ele diz, olha, nos dias finais, pessoas abandonarão a sua fé em Cristo, isso é apostatar da fé, e darão ouvidos ao engano. Esse é o quadro, queridos, dos últimos dias. Então nós temos que estar conscientes. A igreja vai ser cheia do Espírito, a igreja vai resplandecer, a tua célula vai brilhar no meio da escuridão, a tua vida vai brilhar no meio da escuridão, mas a escuridão vai estar lá. Porque senão nós vamos ter uma ideia romântica, que todos vão aceitar tranquilamente a verdade do Evangelho, que todo mundo vai me receber de braços abertos, e você vai estar enganado, porque o que a Bíblia diz é, a escuridão cobre a terra, as trevas cobrem os povos, mas para vocês, nasce luz nas trevas. Nós precisamos ser cheios do Espírito, irmãos, amém? E eu quero que nós oremos nesse momento. Vamos ficar em pé. Feche seus olhos. E nós vamos orar. Isaías, coloque aí, por favor, slide 12. Isaías 60, 1 e 2. Levanta-te. Se puder, Eduardo, destaca o versículo, coloca em um outro slide com letras maiores. Só o versículo. Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz. Feche seus olhos agora. Levante uma das suas mãos aos céus. Levanta-te e resplandece. Pai, nós pedimos sobre essa hora que nós estamos vivendo. A tua palavra diz que os reis da terra se levantam, que os príncipes conspiram contra o Senhor e o seu ungido. Há uma oposição contra Jesus, contra a palavra, contra os princípios do Senhor em nossa sociedade. Nós já estamos começando a ver isso acontecer. Mas a tua palavra diz, levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz. Eu quero colocar agora a minha vida, os meus irmãos,
o Centro Cristão de Adoração, essa igreja, um momento como este que nós estamos vivendo, decisivo, inclusive sobre a nossa cidade. Senhor, nossa arma não é carnal, nossas armas não são humanas. Então eu peço por uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu oro por uma igreja cheia da glória do Senhor. Eu peço, Senhor, que nós possamos ser tão transbordantes como faróis a brilhar em meio à escuridão. Eu oro, Senhor, por lâmpadas cheias do azeite. Um relacionamento com o Espírito Santo tão íntimo, tão profundo, que vai transbordar. À medida que o pecado cresce, à medida que o pecado se alastra, atacando a família, atacando o casamento, atacando a sexualidade, atacando a vida, princípios da Tua palavra que estão sendo questionados, mas nós cremos que nesse momento, nós estamos aqui. Senhor, nós poderíamos ter nascido em outra hora, nós poderíamos ter nascido em outro século, mas aprove o Senhor que nascêssemos nessa hora. E como a rainha Esther foi confrontada, exortada pelo seu primo, nós estamos sendo exortados pelo Espírito Santo. Espírito Santo, Tu és o nosso Mordecai. E se quisermos nos acovardar, o Espírito Santo mandará a sua mensagem. Ei, para um momento como este, para uma hora como esta, você foi levantada, Esther, para brilhar, para resplandecer. Não se acovarde. Senhor, eu peço sobre mim essa convicção. Eu preciso de uma raiz mais profunda e convicta. Eu preciso, Deus, dessa certeza de que estou disposto a dar a minha vida até a morte. Senhor, eu sei que pessoas aqui serão missionários em outros lugares. Pessoas aqui serão profissionais em diversas esferas da sociedade. Morarão em outras cidades. Nós não estaremos juntos para sempre. Pelo menos aqui na terra não. Mas eu oro por convicção no coração dos meus irmãos. Eu peço que eles sejam convictos. Eu oro para que eles tenham raízes profundas, alicerçados em amor. Para essa hora, para esse momento, eu quero abençoá-los agora. Diga: em nome de Jesus, eu recebo convicção, fortaleza, raízes profundas. Eu recebo coragem para resplandecer. Diga: eu vou me levantar no meu trabalho, na escola, na faculdade, no meio da minha família, nos meus vizinhos, nas redes sociais, onde eu estiver, física ou virtualmente, eu vou fazer diferença. Eu vou resplandecer a glória de Deus. Eu vou falar do amor de Deus. Eu vou falar dos princípios de Deus, com a autoridade dada por uma vida cheia do Espírito Santo. Diga: eu vou ser cheio do Espírito. Diga: eu vou transbordar do Espírito Santo. Minha lâmpada não vai estar vazia. Eu vou me abastecer de óleo. Eu vou transbordar.